E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência. Que experiência, gente! Então, primeiro contato que eu tive de audiobook, sim, eu terminei um audiobook. Eu recebi esse audiobook da editora Todavia. E aí eu disse, eu vou ouvir isso aqui pra ver como é que é. Eu vou contar um pouco da experiência de ler um audiobook. E também vou contar um pouco da história, né, desse Sweet Tokyo que eu gostei bastante, é da Giovanna Madalosso. Vamos lá ver um pouquinho disso tudo? Então, vou começar um pouco aqui sobre minha experiência com audiobook. Eu achei estranho. E aí, eu quero primeiro perguntar para vocês. Ouvir audiobook é a mesma coisa que ler? Você aí já ouviu um audiobook? Conta um pouquinho da sua experiência aqui embaixo, naquele box ali de comentários. Comenta lá que eu quero também ouvir. Aliás, eu quero ler o que vocês acham dessa nova ferramenta de leitura. Enfim, vamos comentar um pouquinho sobre isso porque eu acho que vale a pena. A leitura ela está em constante movimento, né? Em constante evolução, bem como a língua, né? A língua, por exemplo, a língua portuguesa, ela vem se transformando ao longo do tempo. Se a gente vê a língua portuguesa, né? Ler livros de língua portuguesa dos séculos passados, até mesmo um pouco ali de Machado de Assis e de outros autores, até mesmo do Eça de Queiroz, que já é um português de Portugal, a gente vê o quanto a língua evolui. E eu acredito também que a forma de consumir histórias, ela também evolui. A gente pode consumir histórias através de um quadrinho, lendo um quadrinho, de ouvir um podcast, de alguém contar uma história, de um filme que você estiver assistindo, uma série também, de um livro que você estiver lendo, de uma revista, mas agora também de um audiobook. Eu achei maravilhoso isso. Eu fiquei com o pé atrás, né? Eu disse, bom, vou entrar aí no mundo dos audiobooks, que eu acho que o audiobook agora, neste momento, ele está tornando mais popular e talvez um pouco mais palatável, por causa dos podcasts, né? Eu acho que é isso que me remeteu logo quando eu comecei a ouvir o audiobook. E aí, parece muito um podcast. O que eu acho interessante no audiobook é que alguns audiobooks, né? Porque eu estou já ouvindo outro audiobook, que é o novo do Stephen King. E, e aí o narrador, né? A pessoa que narra lá o audiobook, que é o ator, eu acho, ele faz diversos sons diferentes, timbres na voz, simulando alguma coisa, simulando um velho, simulando gritos, também simulando sussurros. Então, isso é muito bacana, né? Porque de certa forma traz uma emoção. Algumas pessoas não gostam que alguém fique lendo para elas, né? Mas o audiobook eu achei uma ferramenta interessante por diversos motivos. Um deles é se você estiver fazendo alguma coisa, né? O caso, por exemplo, tô caminhando, então eu fico ouvindo o audiobook. Tô arrumando a casa, eu fico ouvindo o audiobook. Porque eu gosto de fazer isso quando eu ouço podcasts, né? Eu às vezes vou caminhar e fico ouvindo podcast de notícias ou algum de histórias de crimes reais que eu gosto bastante. Ou então quando eu estou arrumando aqui minha casa, eu também faço a mesma coisa. Ou quando eu estou fazendo alguma atividade que eu não consigo estar com o livro ali lendo. Então eu achei a ferramenta audiobook maravilhosa neste sentido, né? E é uma ferramenta auxiliar, tá, gente? Não é que você vá substituir os livros, não. Não seja tão radical a esse ponto. Eu vou ouvir audiobook e automaticamente já vou substituir a minha forma de ler. Não, é só uma forma auxiliar, é só um auxílio para você consumir mais histórias. É basicamente isso, né? Bom, meu veredito é muito bom, recomendo demais ouvir audiobook. E esse audiobook específico, né, Sweet Tokyo,
da Giovanna Madaloso, né, lançada pela Todavia, que a Todavia agora está lançando vários audiobooks de suas obras, das obras que eles publicaram. Esse aqui foi narrado pela própria autora, então tá bem bacana, né? Enfim, e o que é o Sweet Talk, o que é esse livro, né? Trazendo um pouco dessa experiência, né, de audiobook, que eu consegui consumir fazendo diversas atividades. Até eu vou comentar um pouco, uma coisa bem breve antes de iniciar um pouco essa história, porque eu faço isso de outras formas. Assim, eu sempre tenho uma leitura no livro físico, isso é fato. Mas também eu sempre tenho uma leitura do Kindle. Porque o Kindle também eu utilizo como uma ferramenta auxiliar. Não que eu vou substituir os livros físicos pelo Kindle. Não. Mas eu tenho o Kindle como algo auxiliar, né? Uma coisa que vai me ajudar, né? De alguma forma. Enfim, uma ferramenta para auxiliar nas leituras. Aí o que eu faço? No Kindle eu sempre tenho uma leitura em curso, porque, por exemplo, eu estou num ambiente onde eu não posso... tá escuro, então eu leio no Kindle. Eu estou num ambiente que eu não posso levar livros, então estou levando o Kindle. Então é uma ferramenta auxiliar. E aqui a mesma coisa, né? O momento em que eu não posso estar lendo ali com aquela atenção da leitura, eu estou ouvindo a história, eu estou consumindo a história de alguma forma. Ou seja, as formas de você consumir a leitura, ela evolui, né? Com determinados tempos, ela evolui. Aí a gente já viu aqui a evolução pro livro digital, agora a gente está vendo pro audiobook. Maravilhoso, né? Sobre Sweet Tokyo. Sweet Tokyo me impactou bastante. O livro já começa com uma história bem impactante ali do rapto de uma criança. E esse rapto é feito pela babá, né? A Maju. Ali, além de tudo isso, né, é um livro que traz diversos aspectos. Esse livro ele tem duas histórias, né? São histórias ali paralelas. E que histórias são essas, né? A história da Maju, que é a babá, e a história da Fernanda, que é a patroa. A patroa é uma executiva riquíssima ali da elite de São Paulo, produtora de séries e filmes. E aí ela contrata a Maju, né, para cuidar da Cora, que a Cora é a filha dela, porque ela não tem tempo de nada, né? Ela mal dá atenção para a própria filha. O negócio dela é o trabalho, é outras coisas. Ela detesta ali, a gente pode perceber logo nos primeiros capítulos que ela meio que detesta essa atividade de mãe, né? Ter que ir na escola, ter que ir numa festinha de criança, ter que participar de reuniões. Ela não gosta muito disso, né? Então a Maju ela é encarregada de fazer diversas atividades e para cuidar, né, dessa menina. E a menina ali, de certa forma, ela sente uma carência, né, dos pais. O pai dela ainda tira um tempinho e vai ali vê-la, mas todos ali são muito workaholic, né? Muito trabalho. E aí só essa questão de deixar a criança de lado. E aí tem esse aspecto bem interessante, essa discussão. E ao mesmo tempo a gente vê a história paralela da Maju. Maju ali já aos 40 anos, desde nova trabalhando. A gente vê também essa questão de classes sociais, uma classe super alta ali e super favorecida no papel da Fernanda, né, que é a patroa, mas também uma classe totalmente desfavorecida das babás ali no papel da Maju. A Maju desde nova, sem mãe, sem pai, criada pela avó, a avó faleceu e ela veio a São Paulo, né, em busca de um trabalho. Esse trabalho parece que já estava meio que indicado e ela vai ali muito nova já começar a trabalhar em casa de família. Mas a avó dela sempre tinha um desejo: estude minha filha para ser alguém na vida. Mas ela vai negligenciando e não tem como, né? Porque os trabalhos que ela pegava ali como diarista ou como babá era sempre para dormir, né? Então ela estava cansada daquilo. E aí chega um ponto, né, que ela quer sim ter uma família, ela quer ter uma criança, ela quer ter um filho, né? E ela vai ter relacionamentos ali para tentar em busca desse grande sonho dela, que ter um filho, ter uma criança, ter uma família, né? Era isso que ela queria.
E ali, a cada vez que a Fernanda vai conseguindo mais e mais coisas no trabalho, conseguindo postos maiores, sendo promovida aqui e ali, ela vai, de certa forma, pegando ali a Maju e aumentando a sua carga de trabalho, né? Porque cada vez a Fernanda vai ficando mais distante, tanto da Cora, que é a filha dela, quanto da casa em si. E ela fica oferecendo cada vez mais a Maju dinheiro. Não, eu aumento seu salário. Não, eu te dou isso, eu te dou aquilo, para que você fique aqui. Não, eu preciso que você durma aqui. Ou seja, ela estava perdendo totalmente a vida dela em prol da da vida, né, da Fernanda, mas ao mesmo tempo ela precisava disso tudo, ela precisava do dinheiro, e são propostas bem irresistíveis. Então, nesse momento ali, a gente vai começar a desvendar diversas histórias ali. Na Fernanda, a gente vai observar uma história muito intrincada, não só essa questão do trabalho, mas a gente vai observar também um descontentamento ali no casamento, a questão da maternidade, a descoberta da sexualidade, e é muito interessante, mas de forma muito mais lenta, né? Ao mesmo tempo, a gente vê ali a Maju, né, a história da Maju, que a Maju ela rapta essa criança e leva para um destino. E a gente vê o livro, essa outra parte, né, a história da Maju, todinha sob um olhar, sobre uma perspectiva de um thriller, de um suspense. Então, a cada capítulo, a cada página ali sobre a Maju, é algo muito de suspense, de mistério, porque a gente não sabe qual será o próximo passo da Maju, porque ela passa por inúmeros empecilhos, por inúmeros obstáculos, para tentar ir para um lugar que ela está desejando ir e levar essa menina, né? Então, na medida do livro, o livro ele vai crescendo a cada momento. O livro ele foge muito dos clichês. Então, claro que tem muita discussão sobre essas questões sociais, né? A gente vê ali questões de classes, como eu já tinha relatado, mas não tem um clichêzão. É uma escrita muito direta. É um livro fino, né? Um livro pequeno, mas não é um livro grande, é um livro curto, né? Uma história que você consegue consumir de forma muito rápida, até porque a própria história em si, o arcabouço da história, como a história é totalmente construída, ela resgata, né? Ela fisga o leitor, por causa que você quer saber o desfecho da Fernanda, você quer saber em que momento a Fernanda vai descobrir em que a filha foi raptada, qual o momento que ela vai se despertar ali, qual o momento ela vai cair na real de que a filha foi raptada e que a filha não tá ali. Ao mesmo tempo, a gente vê as peripécias, né, da Maju, levando essa criança até o seu destino final. Então você fica muito nervoso. Qual é o momento que a Maju vai chegar lá nesse momento? Será que ela vai conseguir? Será que a polícia vai pegar ela? Será que os patrões vão descobrir? Em que momento a Fernanda, né, que é a patroa, vai descobrir isso tudo? Enfim, é maravilhoso, é de perder o fôlego. A escrita da Giovanna é maravilhosa. E nisso tudo você vai pegando diversos nuances sobre questões sociais, questões sobre negligência, questões sobre violência, questões sobre a vida, né, das pessoas das periferias, as pessoas renegadas, né, podemos dizer dessa forma, esquecidas pelo poder público. Também, ao mesmo tempo, você vê uma vida de glamour, né, ao mesmo tempo ali da Fernanda. É uma vida muito confortável, é uma vida que ela não está muito preocupada com o valor das coisas, né? É maravilhoso, é um tapa na cara, podemos dizer, na sociedade, porque ele vai mostrar diversas facetas da sociedade, de nós mesmos, de diversos seres, né, que estão por aí andando. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve
E comenta aqui embaixo se vocês já ouviram o audiobook, qual a experiência de vocês. E se já leram esse livro da Giovanna. É isso. Até mais. Tchau.